Pessoal, bora lá? Na parte de aula de hoje nós vamos entrar no iluminismo. Vocês lembram o que foi o iluminismo? De repente que é? O iluminismo foi um movimento cultural que aconteceu no século XVIII. Na Europa, começa na Inglaterra, mas vai se destacar principalmente na França. E esse movimento pregava o quê? Deus descendo das coisas? Oi? Deus descendo das coisas? Deus no centro? Aí o teocentrismo, né? Que era predominante na Idade Média. A luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. É a razão que deve guiar e iluminar a sociedade humana, os seres humanos. Só a razão pode nos conduzir à liberdade. Só a razão pode nos conduzir ao progresso. O iluminismo criticava a Idade Média, chamando a Idade Média de Idade das Trevas. Por que o iluminismo chamava a Idade Média de Idade das Trevas? Quantos alunos? 3, 6, 9, 9 com 5, 14, 16, 16 com 6. Então, qual que era a crítica dos iluministas à Idade Média? Chamava a Idade Média de quê? A Idade das Trevas, da escuridão. Por quê? Porque na Idade Média a igreja controlava tudo, havia o teocentrismo. As pessoas se deixavam guiar pela fé e pela religião, e não pela razão. E a fé e a religião, em vez de conduzir à liberdade, conduzia à escravidão, à servidão. Inclusive o regime econômico era o feudalismo, onde existia a servidão. A fé e a religião, em vez de conduzir ao progresso, conduziam ao atraso. A fé e a religião, em vez de resolver os problemas da humanidade, como a razão, só produzia problemas. Inclusive levava a guerras, a confrontos, a divergências. As pessoas não se entendiam sobre a religião e por isso gerava guerras. Qual foi a guerra mais famosa da Idade Média? Cruzadas, não foi? E a Guerra dos 100 Anos também, mas a guerra religiosa é as cruzadas, né? Os 100 anos foi entre Inglaterra e França, no fim ali da Idade Média, né? Entre 1300 e 1400. Teve a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Então, para os iluministas, a Idade Média é a Idade das Trevas e somente a razão, a ciência e a tecnologia poderiam resolver os problemas da humanidade. A religião e a fé só criavam problemas em vez de resolvê-los. E a razão resolveu os problemas da humanidade? A razão, a ciência e a tecnologia? Elas criam problemas também, né? Eles diziam que a religião e a fé conduziam a guerras, como as cruzadas, e a problemas, como inclusive o que está acontecendo hoje em dia. A guerra lá entre Israel e os palestinos. É uma guerra com origens religiosas. Aquela terra ali é considerada uma terra santa para 3 povos, para 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e para o islamismo. Os judeus reivindicam que aquela terra havia sido prometida por Deus a Abraão, lá no Antigo Testamento. Mas só que os judeus foram expulsos da Terra Santa em 70 depois de Cristo. O Império Romano destruiu o templo e os judeus se dispersaram pelo mundo. Desde então aquela terra não foi mais habitada predominantemente por judeus. E aí no século VII tem início o islamismo, através da atividade do profeta Maomé.
E com a expansão dos islamistas, eles começaram a dominar aquela região. E a partir do século XIII, em 1293, o Império Turco-Otomano, que era o Império Árabe e Muçulmano, domina aquela região. E vai ficar naquela região até o início do século XX. No início do século XX tem a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos a dissolução do Império Turco-Otomano. E aí quem passou a dominar aquela região foi o Império Britânico, foi a Inglaterra. E a razão, a ciência e a tecnologia que tinha sido prometido resolver os problemas humanos no século XVIII pelo iluminismo, em vez de resolver, criou uma guerra. Foi a Primeira Guerra Mundial. Em 1929 nós tivemos o quê? 29. A Segunda Guerra começa em 39. Em 29 nós temos a quebra da Bolsa de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Nova York nós temos uma crise financeira mundial. O capitalismo que tinha prometido, junto com a razão, a ciência, a tecnologia, resolver os problemas da humanidade, trouxe mais problemas. Ele vivia em crises cíclicas. E aí nós podemos perceber que a prosperidade, a riqueza prometida pelo capitalismo também não veio. Inclusive essa crise do capitalismo fez com que a Alemanha, que já vinha de uma crise porque ela tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, acentuasse a sua crise. E com a acentuação da crise econômica na Alemanha, um sujeito vai surgir como um grande líder entre os alemães e vai, inclusive, prometer tornar a Alemanha grande novamente, relembrando o Sacro Império Germânico, o nome germânico, né? O Sacro Império Cristão Germânico. E aí, esse sujeito é quem? Hitler. Esse sujeito vai conduzir a Segunda Guerra Mundial. Começa em 39, vai até 45. E aí, nós temos a razão, a ciência e a tecnologia que tinha prometido resolver os problemas humanos, criando problemas. Porque na Segunda Guerra Mundial são usadas armas nucleares. Essas armas nucleares passam então a ameaçar a continuidade da espécie. Então a razão, a ciência, a tecnologia que resolveu nossos problemas criou um problema, criou o risco da nossa extinção. Então o iluminismo foi esse movimento cultural do século XVIII, um movimento cultural que criticava o antigo regime. O que foi o antigo regime, vocês lembram? O antigo regime, criticado pelo iluminismo, tinha algumas características como o absolutismo. O que foi o absolutismo? Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Nós tínhamos uma sociedade estamental. Quem estava no topo dessa sociedade estamental? A igreja era a instituição mais poderosa na Idade Média. Depois ela perde força com a formação dos Estados Nacionais, com o absolutismo, e quando os Estados Nacionais começam a fazer as suas reformas religiosas, a reforma protestante. Mas continuava o clero e a nobreza tendo privilégios e regalias. Qual que é a diferença de uma sociedade estamental para uma sociedade de castas e de classes? Como que funciona uma sociedade de castas, você sabe? De castas, né?
classes, tem a burguesia, o proletariado. A de castas é que existe na Índia. Na Índia existe uma pirâmide social, né? No topo nós temos os brahmanes, com meios baixas. Embaixo tem o grupo lá que eu esqueci o nome. Abaixo estão os intocáveis, os párias, os dalits. E a sociedade, dependendo da casta que você nasce, você não tem como mudar de casta. É impossível. Inclusive, todas as gerações posteriores a você, da sua família, pertencerão àquela casta. Então, se você for um lavador de bueiro, seu filho será um lavador de bueiro, e seu filho assim sucessivamente. Não há possibilidade de mudar isso, porque você nasceu numa casta em que não pode mudar. Inclusive, isso faz parte do seu karma, do karma da sua família. É uma tradição aí religiosa. Você tem que aceitar o seu karma para que assim, nas próximas reencarnações, você possa subindo na pirâmide social. Se você viver bem conforme a sua casta, na próxima reencarnação você pode subir. Mais rico, mais poderoso, ou nas castas mais altas. Então não há mobilidade na sociedade de castas, né? Na sociedade estamental há uma mínima possibilidade de você mudar de estamento. Quem era camponês podia mudar de estamento como? Se ele virasse parte do clero, virasse um diácono ou um padre. Mas, mesmo assim, ele faria parte do baixo clero. O baixo clero não tinha poder de decisão alguma sobre a igreja. A burguesia, quando ela começa a enriquecer, ela começa a usar o dinheiro que ganhava para comprar títulos de nobreza. Então ela também tinha uma ascensão. Mas mesmo assim ela fazia parte da baixa nobreza. Os artesãos a mesma coisa, podiam ter ascensão desde que comprasse um título de nobreza ou fizesse parte do clero. Então essas são as únicas formas de você mudar de estamento. E mesmo assim, mudando, você pertenceria às classes mais baixas dentro de um estamento. Já na sociedade de classes, a grande característica dela é a possibilidade de mobilidade social. Não é tanta também, mas é muito maior que na sociedade estamental. Um proletariado, um operário, um trabalhador, ele pode chegar a ser um burguês ou chegar a ser um dono de produção, de algum meio de produção. Exemplo de alguém que era um operário, um trabalhador, e se tornou um burguês, um dono de meio de produção. Não sabe? Isso aí. Silvio Santos. Né? Silvio Santos é um sujeito que ascendeu socialmente, é dono de uma emissora. Isso. Na verdade, tem alguns casos também, o senhor Alair Martins, o senhor Dilson, o Ana Martins e da Argon, começaram como operários, trabalhadores, e fizeram a sua mobilidade social. Então, há possibilidade muito maior do que nas castas e nos estamentos de você sair da classe que você nasceu e migrar para outra classe. Então, esse era o antigo regime. Já havia absolutismo, poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. A igreja também estava ali forte, com o clero, com seus privilégios e regalias. Era uma sociedade estamental, dividida em clero, nobreza, camponeses, burgueses e artesãos. O que foi a Revolução Industrial? Ela aconteceu no século XVIII. Onde aconteceu a Revolução Industrial? Na Inglaterra.
E qual foi a grande revolução que essa revolução trouxe? A introdução das máquinas do processo produtivo. Isso é conhecido como maquinofatura. Qual que é a diferença da maquinofatura para o artesanato? No artesanato, o artesão tem a sua oficina, tem as suas ferramentas e ele faz todo o processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto ou da mercadoria. Na Idade Média, no fim da Idade Média, os artesãos começaram a se unir em guildas, em corporações de ofício, em associações de artesãos. E aí eles começaram a desenvolver a manufatura. Qual que é a diferença da manufatura para o artesanato? Na manufatura tem a divisão do processo produtivo, divisão da produção. O artesão agora já não faz mais sozinho a sua mercadoria. Um vai ficar responsável por extrair a matéria-prima, outro vai ficar responsável por preparar essa matéria-prima, um outro vai fazer cada uma parte do processo produtivo. Vamos pegar o exemplo do alfinete. Um sujeito vai extrair o metal da natureza, outro vai preparar esse metal, outro vai cortar o metal, outro vai colocar a cabeça do alfinete, e assim sucessivamente. Cada um passa a fazer uma parte do processo produtivo. Há uma divisão, e com essa divisão eles conseguem produzir muito mais do que um único artesão. Então aumenta a produtividade de forma significativa. Depois, com a inserção, com a introdução da máquina no processo produtivo, essa produtividade vai aumentar ainda mais. Então, esse foi o grande diferencial da Revolução Industrial. A introdução da máquina no processo produtivo. Como ficou conhecido o século XVIII? O século das luzes. Século das luzes. Por que século das luzes? Por causa do iluminismo. E qual que é a luz que deveria guiar a humanidade? A luz da razão. Quais foram os valores defendidos pelo iluminismo? Todos os valores que criticavam o antigo regime. Primeiro, a liberdade. Ou as liberdades, que são várias liberdades. Liberdades que não existiam no antigo regime. Por exemplo, liberdade de expressão. Não existia liberdade de expressão no antigo regime. Se você falasse algo que desagradasse o rei ou a igreja, você poderia parar na fogueira ou morto, né? Decapitado, podia ser preso, podia ter seus bens apreendidos. Você não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade religiosa, você tinha que ser da religião do rei ou religião oficial do Estado. Porque do contrário você podia ser morto, preso ou perder os seus bens. Não tinha liberdade econômica, você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse, ou com quem a igreja autorizasse. Você não poderia comercializar, por exemplo, com os muçulmanos, ou com os hindus da Índia, e aí tinha problema lá, né? Por isso que a burguesia vai defender, ou vai ser a classe social privilegiada pelo iluminismo. Porque ela queria fazer comércio com todo mundo. A burguesia começou a enriquecer, indo no Oriente buscar as especiarias do caminho das Índias, né? Então, não tinha liberdade econômica, não tinha liberdade política, porque o povo não podia escolher os seus governantes. Seus governantes eram de origem hereditária, com dinastias. Então o povo não tinha liberdade política.
não tinha liberdade econômica, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade religiosa. E o iluminismo vai defender todas essas liberdades, né? Não tinha porra nenhuma. Não tinha igualdade. A igualdade aqui não é a igualdade do comunismo, onde todo mundo tem a mesma riqueza. A igualdade aqui é a igualdade jurídica. O que é a igualdade jurídica? Todos devem ser iguais perante a lei. No antigo regime não existia isso. O clero e a nobreza tinham privilégios e regalias. Então eles não eram iguais perante a lei em relação às classes inferiores, ao terceiro estado, os camponeses, burgueses e artesãos. Então o iluminismo defendia que todos deveriam ser iguais perante a lei. No antigo regime não. Algumas pessoas são superiores, estão acima da lei e têm leis diferenciadas, como o clero e a nobreza. Outra coisa que eles defendiam era a tolerância, a convivência pacífica entre pessoas que pensam diferente, professam religiões diferentes. Outra coisa, outro valor, outro ideal defendido pelo iluminismo, a propriedade privada. No antigo regime não tinha tolerância e não tinha propriedade privada. As terras pertenciam aos reis, as terras de um país. Esses reis geralmente eram senhores feudais. E aí, por forma de rituais de vassalagem, o rei concedia terras, através da suzerania e vassalagem. O suzerano, o rei, concedia terras para um vassalo. Esse vassalo se tornava então o senhor feudal de uma região. E aí, dentro desses campos, ou dessas terras, existiam as áreas comunais, as terras comunais, onde geralmente habitavam os camponeses. Nas terras comunais, o camponês podia ali plantar e criar seus animais para garantir a sua subsistência. Então, terras comunais. A terra não era comprada e vendida, não era propriedade privada. O rei, quando ele morria, a terra era da família dele, não era dele. Não podia vender e passar para outro, deixar de herança para outra pessoa. É a mesma coisa que acontecia aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil, na colonização, era o quê? As terras do Brasil colônia pertenciam à coroa de Portugal. E por pertencer à coroa de Portugal, a coroa de Portugal fez o quê? O rei não podia vir aqui colonizar, ele foi então concedeu as terras, não deu, porque a terra não passou a pertencer às pessoas, mas fez a divisão do Brasil lá nas capitanias hereditárias. E aí essas capitanias hereditárias tinham capitães donatários que podiam explorar economicamente elas, podiam povoar, colonizar, mas a terra não era deles. E eles podiam conceder ao capitão donatário terras, que eram as seis marias, para outras pessoas explorarem. Então não existia propriedade privada no antigo regime. Propriedade privada é uma invenção moderna, depois do iluminismo, né?